A cocaína e o crack começam a destruir uma pessoa bem antes do que imaginamos e num simples detalhe. Meu nome é Lúcio Félix, trabalho com desenvolvimento humano e hoje vou compartilhar com vocês sobre a minha compreensão de onde começa a destruição na vida de uma pessoa que se tornou usuário de cocaína ou de crack. Para começar o vídeo, nós vamos compartilhar algumas visões sobre a nossa vida. Nessa vida, temos um sistema organizado pelo nosso Criador. Esse sistema eu denomino como universo. Muitas pessoas compreendem assim. São várias formas de se explicar o sistema, mas porém é o mesmo conteúdo. Como eu vou explicar, é uma forma que alguns vão entender mas o conteúdo é o mesmo. Ou seja, o sistema, ele na minha compreensão é como se tivesse programado para devolver o que nós oferecemos para o universo. Se você conhece uma pessoa que pede muito, tanto para pessoas como para o universo, para Deus, uma pessoa muito pedinte, tudo ela está pedindo, você pode notar que essa pessoa é a mais cobrada, é a pessoa que mais passa processo de cobrança do sistema, do universo. A vida vive cobrando dele, ele vive passando dificuldade, ele vive tendo que doar, tirar, pagar, fazer algo, porque ele está enviando um comando da sua vida, uma energia vibracional para o sistema universal de pedir. Então quem muito pede dele mais será cobrado. Então o sistema universal, ele devolve para as pessoas, para o ser humano, tudo que lhe oferece. Então ao invés de uma pessoa pedir, ela doar mais, ela se doar, ela mais recebe. Então, o que acontece, o que essa explicação traz para dentro do que eu quero dizer? Antes de continuar o vídeo, vou compartilhar outra coisa sobre os sentimentos. Os sentimentos é o principal conteúdo dentro de uma programação mental, o que essa programação ocorre na nossa infância praticamente, e também ela segue com o decorrer da vida quando se tem muito vivência, né? Uma programação, uma crença que se instala no subconsciente de uma pessoa, ela é formada por um forte impacto emocional ou por várias repetições. Então, tudo que se vê, se ouve, se fala, a pessoa está ali repetindo aquilo transforma em uma crença. Mas para que aquilo transforme em uma crença, tem que passar por um sentimento. Todo sentimento que eu emito, em que o ser humano emite, esse sentimento ele favorece na construção dessa crença. Então a pessoa começa a acreditar baseado no sentimento que vem através das ações que ela vê, ela sente e ouve. Então o sentimento é muito importante. Agora vamos lá para o assunto do nosso vídeo. Por que uma pessoa de bem que começa a envolver e começa a se tornar um usuário de cocaína ou de crack se torna uma pessoa com uma vida desgraçada, com uma vida ruim praticamente, que atrapalha tanto a sua vida como a vida das pessoas em volta? O que ocorre? O que ocorre é que, primeiramente, a maioria, pode haver exceções. No mundo sempre há exceções, mas estou tratando de a maioria. Quem conhece algum usuário ou quem já foi usuário de droga sabe que entre meios as pessoas eles tendem a ter uma ação egoísta. Isso ocorre no começo? Não, no começo uma pessoa que é usuário de droga, ele começa a dividir, né? Ele compra lá um papelote de 10 gramas de cocaína, um exemplo, e divide para os amigos, paga para um amigo, põe para o outro, beleza. Mas o que acontece é que a droga, ela estimula sempre querer mais, ela não dá uma satisfação. E essa insatisfação que a pessoa sente por mesmo ter ali usado 10 gramas de cocaína, o corpo vai fazer com que ele pede mais, porque o nível de satisfação de uma pessoa é comparado, temos o 0, temos o 10, temos o 0, temos o menos 10.
Quando uma pessoa está altamente satisfeita, ela atinge o nível 10. A droga, ela faz com que a pessoa saia do 0 e vai ao 1000, 1 milhão, sabe lá se quanto isso vai. E quando isso ultrapassa o 10, o cérebro ele tem aquela ação, aquele momento que ele sentiu ultrapassado o 10 como algo bom. Então ele estimula a pessoa a buscar mais, buscar mais, buscar mais. Então o que ocorre? Que a pessoa começa a usar a droga. Hoje ele usa 10 gramas, até se contém, dividiu ali entre os amigos, tudo bem, mas pensa, opa, cara, foi legal, foi bom, esse fim de semana que vem eu quero de novo, esse trem é legal, cara, eu não fiquei bêbado e tem todas as suas vantagens, né? Fiquei louco, conversei pra caramba, estava acordado, curti a festa demais, beleza. Aí o que acontece? Vem a próxima semana e começa novamente a ter o uso de droga. Aí só que começa a fazer o seguinte, provavelmente ele começa a gastar o que ele não é acostumado com a droga. A droga estimula ele a gastar mais com bebida. Se ele era acostumado a beber uma quantidade de bebida, ele vai passar a beber o dobro. Então, começa pela situação financeira. Quando a situação financeira começa a mudar, o dinheiro que ele tem, que ele era acostumado a viver, começa a diminuir, aí ele começa a perceber que aquela droga que ele tem não dá para ele ficar dividindo. Aí o que acontece? Acontece justamente o início do processo da queda. Começa pelo sentimento, o sentimento de egoísmo, só pra mim. Aí a pessoa começa a pedir mais, querer mais, pedir mais e não quer gastar, não quer investir, não quer doar. Então começa por esse sentimento. Ela pega a droga, esconde de um amigo, divide o pacotinho. É sempre assim, quem é usuário sabe como funciona. Então vai lá, começa a esconder dos amigos que tem a droga. E isso vai trazendo um sentimento de esperteza, de quero só pra mim, só. Aí o egoísmo começa a nascer dentro dessa pessoa. E aí quando a pessoa é egoísta, automaticamente ela tá emitindo coisas pro universo. Não tem como o universo ser humano, está emitindo energia. Então no momento que a pessoa está no estado de egoísmo provocado pela droga, pelo decorrer do tempo, ele começa já a fazer um ciclo vicioso do sistema universal. Então ele começa a emitir energias egoístas para o universo e o universo começa a cobrar mais dele. Então começa a produzir sentimento de egoísmo. Toda vez que ele começa a sentir aquelas coisas que é provocado pelo egoísmo, só para mim, o melhor para mim, as coisas para mim, ele começa a fazer, o sentimento começa a transmitir uma crença de que ele é assim. E aí ele começa a viver miséria sem mesmo antes de perder tudo. Ele já começa a se sentir miserável, começa a sentir egoísta e esse sentimento vai trazendo uma crença, e quando se forma crença dentro do subconsciente da pessoa, ele já começa a viver como a crença está estabelecida. Então a crença já começa a materializar na vida da pessoa. Aí começa aquele processo de caída, de queda, aonde a pessoa consegue, busca se isolar, certo? A pessoa não tem mais relacionamento, a pessoa só quer para ele, a pessoa só pede, e quando não consegue adquirir do seu meio comum, do seu meio normal, onde é estimulada a pegar o que não é dela. Então, esse processo começa lá no sentimento, lá atrás, quando começa a mudar de amigo que doa para todo mundo, como que, nossa, vou segurar porque senão vai acabar, nossa, vou segurar que senão vai acabar, depois eu vou ficar com vontade. E nesse eu vou segurar só para mim, ele está produzindo uma crença, um sentimento de egoísmo, que é só para mim, o bom é meu, esse é o meu, ou não, eu não posso ficar sem, não, eu não posso ficar sem, e esse sentimento começa a destruição interna, lá no subconsciente, vai modificando uma pessoa. Talvez a pessoa, antes de iniciar o consumo de droga, é uma pessoa caridosa, compartilha, faz tudo pelos próximos, e depois começa tudo mudar. Ele não faz em casa, ele não ajuda, justamente não porque ele é uma pessoa ruim, é porque os estímulos que a droga fez
fez que ele passasse a deixar de pensar como uma pessoa que ele era antes e passou a viver baseado no sentimento forte do egoísmo. Então o que acontece? A pessoa, quando ela está envolvida com o sentimento de egoísmo, ela não tem força de ajudar em casa, ela não tem força de ajudar o próximo, ela não tem força de fazer nada que não seja só para ela. Até mesmo ela trabalha estimulado naquele prazer, aquele prazer aonde elevou o nível 10. O cérebro, toda vez que ele participa de ações, que ele percebe ações que ele eleva o nível 10 de satisfação, ele estimula a pessoa a buscar novamente. Espero que você tenha compreendido o recado, a mensagem que eu venho passar. Se você é da família e tem alguma pessoa com o mesmo processo, que você se identificou com essa situação, a pessoa não era assim e se tornou assim, e justamente é esse um dos fatores, 99,9%, se não 100%, mas sempre a exceção. Existe exceção sim, no mundo se prova que tudo há exceção, mas nós estamos falando de uma maioria, e se você vive essa maioria, existe sim como mudar. O primeiro passo é recorrer ao divino, ao nosso Pai eternal, nosso Pai criador, ao poder superior da forma que você o compreende. O segundo passo é que a pessoa queira sair. Quando a pessoa reconhece que está vivendo uma vida desgraçada e que ela tinha algo bom e está perdendo, e ela reconhece e ela busca uma energia para mudar isso, é possível sim. Existem várias formas de reprogramar a mentalidade de uma pessoa e trazer para ela o verdadeiro prazer da vida, que é o prazer de servir. Esse prazer, ele é algo que sacia, ele transborda dentro de você, dentro do ser humano. Então, espero que eu esteja cooperando com uma informação muito importante que facilita o entendimento das pessoas que convivem em volta e comece a estimular o usuário a compreender o que ele está vivendo, o que ele está buscando para a vida dele, que cada vez que a pessoa se atrela ao egoísmo, mais fundo do poço ela chega, mais no fundo do poço a pessoa chega. Então, primeira coisa que leva à desgraça de um usuário é ele permitir o sentimento, a atitude egoísta tomar conta da vida dele. Meu nome é Lúcio Félix, trabalho com desenvolvimento humano. Qualquer coisa que precisar de mim dentro dessa área, eu estou disposto, com o coração aberto, para poder compartilhar de tudo que eu busquei entender sobre isso. Tive minha vida, experiência nisso, e muitos amigos, muitos conhecidos, muitas pessoas, muita convivência dentro desse mundo para poder compartilhar uma linha de raciocínio e como sair dessa vida. Muito obrigado, grande abraço, fiquem com Deus.